Salve pessoal, tudo bem? Eu sou Vanberto Rossi e vocês estão no canal Novo Elo, onde a gente debate tudo sobre a era de Aquário. Qual é o tema que nós vamos conversar hoje? Por que a vida tá tão difícil? Bora! Bom, antes da gente continuar, não esquece, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, curte e compartilha nas suas mídias sociais para dar aí uma ajuda para o nosso trabalho, né? Bem, por que a vida tá tão difícil? É uma pergunta meio complicada da gente pensar. Parece que antes da pandemia estava tudo fluindo, ali meio aos trancos e barrancos, mas estava indo, estava caminhando. Depois da pandemia, parece que tudo mudou. Parece que tudo virou caos. Parece que tudo perdeu aquela ordem. Bem, é claro que a gente vai ter que começar por aí desmistificando certas coisas. Primeiro, antes da pandemia, nós não estávamos numa ordem. Nós estávamos já vivendo um caos. Aquela ordem era só aparência. Aquela ideia de que estava tudo sob controle, estava cada coisa no seu lugar, cada um fazendo o que era a sua obrigação, tudo isso era aparência. E tudo aquilo que é aparência, a gente sabe, é mentira. É o que a gente pode pensar aí de uma vida simulada que nós vivíamos antes da pandemia. A gente simulava estar bem, a gente simulava estar contente, a gente simulava estar ali aceitando as coisas. Acontece que, como nós vimos discutindo nos últimos vídeos, nós estamos agora na era de Aquário. E a era de Aquário, ela não comporta mais simulações. Então a gente não pode viver uma vida simulada. A gente precisa viver uma vida verdadeira. E aí é que está a dificuldade. Por quê? No início da era de Aquário, nós temos que construir essa vida verdadeira que durante milhares de anos nas eras passadas, vamos ficar só na era de Peixes, que começou um pouquinho antes da chegada do Cristo. Então são aí mais ou menos 2.500 anos de era de Peixes. Então a gente vivia ali na passividade, na tranquilidade, na morosidade. Como é o signo de Peixes? Isso é característica do signo de Peixes. Eu costumo associar o signo de Peixes e, claro, a era de Peixes às marolinhas da praia. Você já foi na praia? Provavelmente sim. Então você sabe o que eu estou falando, né? Então a onda vem e ela quebra perto da praia. Ela perde força e ela vem e vem cada vez mais lenta. A hora que essa onda que veio tá voltando, tá vindo outra e as duas se encontram. E aí uma bate na outra e uma atrapalha a outra. Então isso foi a era de Peixes, né? Por isso que a gente tinha aquela sensação de que a gente vivia ali numa vida circular. Parece que as coisas de tempos em tempos se repetiam. Na verdade não é que parece, elas de tempos em tempos se repetiam mesmo. Então, acontecia um determinado fato histórico, né, ou alguma coisa no nosso cotidiano que marcava a nossa vida, e passava um tempo, e parece que aquilo acontecia de novo. Né? Então, a era de Peixes é esse ir e vir da água. Bom, a era de Aquário não comporta mais isso. Aquário é um signo de ar, e é o elemento ar, só que o ar elétrico, ondas eletromagnéticas. Então, rapidez, antes de mais nada. Os meios de comunicação, né, o desenvolvimento técnico que nós tivemos, principalmente na área da tecnologia da comunicação, nos últimos, vamos colocar aí, 100 anos, é uma prova muito clara do que é a era de Aquário. Só que é exatamente esse o problema. A gente desenvolveu só a área tecnológica nos últimos anos. Em termos de humanidade, respeito, empatia, aceitação, que são coisas importantíssimas, tão importantes quanto uma vida tecnológica, rápida, dinâmica, isso ficou meio de lado. E Aquário está nos dizendo o tempo todo, olha, é preciso dar aí uma atenção para a área emocional, sentimental.
é preciso derrubar certas barreiras, é preciso entender que cada um tem o seu jeito, cada um tem uma forma de pensar e que a gente precisa encontrar uma maneira de que isso não nos destrua, que isso não nos leve à destruição. Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar, por que parece que a vida está mais difícil, é que nós estamos aí tentando encontrar um caminho para que a gente possa começar uma vida, encontrar aí uma forma da gente se aceitar. Porque se a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue ir adiante, né? Conversei com vocês nos nossos últimos vídeos que Urano, o senhor da era de Aquário, ele não vai permitir que a gente evolua enquanto a gente não resolver as duas coisas, a parte tecnológica e a parte emocional, sentimental. Uma prova disso é que o mal do século XXI, vocês já devem ter ouvido isso, o mal do século XXI são exatamente as doenças psicológicas. Síndrome do pânico, ansiedade. Muita gente está indo parar no hospital. E na pandemia, então? Vocês se lembram, né? Na pandemia, cara, o que teve aí de boom, de crise de ansiedade, crise de pânico, foi um horror. Porque a pandemia, astrologicamente falando, ela nos obrigou a nos centrar em nós mesmos. Estava todo mundo disperso antes da pandemia, vocês devem se lembrar. Cada um cuidando da sua vida e ninguém nem aí para o outro. Como nós já conversamos nos outros vídeos, se você não viu os nossos outros vídeos, visita o nosso canal, explora o conteúdo, tem muita coisa legal lá que a gente já conversou sobre a Era de Aquário. Então, a pandemia, ela veio e fez a gente... precisamos parar e pensar. Então, o isolamento, astrologicamente falando, o isolamento social que a gente teve que enfrentar, a quarentena, nos obrigou, mesmo que por poucos dias, porque teve muita gente que não pôde guardar uma quarentena decente, né? Já que nós vivemos num país aí onde o negacionismo leva aí, né, à beira da loucura. É uma coisa horrível da nossa época, mas é um fato. Tem uma explicação isso que a gente pode conversar nos outros vídeos. Então nos obrigou a pandemia a gente se centrar em nós, parar e pensar o que nós estávamos fazendo, para onde nós estávamos indo, que tipo de vida, que tipo de sociedade nós estávamos construindo. E era uma sociedade, claro, como vocês já sabem, totalmente movida pelo egoísmo, pela ganância e pelo desejo de posse. Consumismo. Que coisa horrível. Onde fica o emocional? Onde ficam os laços afetivos? Porque Aquário é o signo da expressão social. É o signo dos laços de amizade. Os laços de amizade duradouros, verdadeiros, sinceros. Enquanto a gente não começar a construir isso, infelizmente, gente, me desculpem dizer isso, muita coisa ruim vai vir. Enquanto a gente não assumir a nossa parcela de responsabilidade conosco, com os outros e com o planeta onde a gente vive, a gente não vai seguir adiante. É o que nós conversamos no nosso último vídeo da semana passada, ética. É isso que é ética. É a gente ter responsabilidade com a gente mesmo, mas saber, nós temos também responsabilidade com as outras pessoas e também com o planeta onde a gente vive. Bem, então estávamos falando que, agora há pouco, que Urano é o regente de Aquário, não é? Mas eu não sei se vocês sabem, na astrologia clássica, aquela mais antiga, o signo de Aquário tinha um outro regente. Um regente mais austero, um regente mais exigente e um regente muito mais severo. Saturno, Cronos, o pai dos deuses olímpicos. Saturno. Saturno exige o que da gente? Disciplina. É preciso levar uma vida disciplinada. Ninguém consegue ser livre sem um determinado nível de disciplina. E a gente deve lembrar que a disciplina em si, ela não é ruim. Ruim é o excesso de disciplina. Quando a gente está envolvido aí
numa vida em que a gente é ali, né, totalmente fechadinho dentro de uma caixinha, não, eu vou seguir isso daqui, eu vou fazer só isso daqui, eu só vou por esse caminho, então aí é claro, isso gera um sofrimento tremendo, porque a vida nos leva para diferentes lugares o tempo todo. É muito difícil a gente lidar com isso, mas uma hora ou outra nós vamos ter que lidar. Saturno, que é junto com Urano, regente de Aquário, ou seja, não é porque um novo regente surgiu que o outro deixa de ser regente também. Então nós trabalhamos em astrologia com regência e corregência. Então, como Urano, as energias de Urano, elas são mais adequadas ao idealismo aquariano, então convencionou-se na astrologia moderna que Urano seria o regente. Mas a corregência é de Saturno. Então estão os dois ali, né, que nós poderíamos chamar assim, o avô, que é Urano, e o pai, o grande pai, que é Saturno. E os dois trabalham em equipe, em conjunto. Então quer dizer, é importante a gente ter ideais, é importante a gente ser idealistas, mas é importante também a gente ser disciplinado. E o que é ser disciplinado? É a gente buscar entender, antes de mais nada, o mundo que a gente vive. Então, gente, não dá mais para a gente querer forçar a barra com valores antigos. A gente precisa entender que o mundo mudou. A gente vive numa outra época, numa outra era. E não, as pessoas, elas não vão mais viver ali dentro da caixinha. Isso vai mudar cada vez mais. As pessoas estão querendo destruir logo de uma vez essa tal dessa caixinha. E isso é um problema. Porque sem a disciplina para entender o que significou durante 2.500 anos na Era de Peixes, a tal da caixinha, para depois entender o que tem fora dela e ver se é de fato possível romper de uma forma brusca, abrupta com essa caixinha, é preciso disciplina, é preciso estudo, é preciso esforço, é preciso dedicação. E tem muita gente que para, sabe, meio que fugir dessa necessidade de esforço que a gente vai ter que fazer, começa a se enterrar nos afazeres domésticos, começa a se enterrar no trabalho, começa a querer ali achar uma saída pela tangente, né? Não, pera, isso não é comigo, esse negócio de nova era aí é coisa de gente lunática. Gente, para com isso. Somos todos pessoas inteligentes. Todos nós nascemos com esse dom dos nossos criadores. Somos pessoas inteligentes. Então para de negar. As coisas mudaram e a gente precisa mudar junto. E enquanto a gente não resolver mudar junto, vai sempre parecer que a vida está muito difícil. E aí, gostou? Se interessou? Então, toda semana nós temos um encontro marcado. Toda quarta-feira, às 8 da noite, tem conteúdo novo para vocês aqui no nosso canal. Então, não esquece, hein? Ativa as notificações para você ser notificado quando sair o conteúdo novo. Se inscreve no canal, curte e compartilha para dar aí uma ajuda para o nosso trabalho. E não esquece, hein? A gente tem muita coisa para conversar. Espero vocês. Beijos!